Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Tadinho, ele não sabe, e hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Vamos começar resumindo essa linha do tempo aí de quando Jesus veio, para que você entenda o motivo que ele veio, que era para salvar a humanidade que viria cair na armadilha de Satanás. Lembra? Pois bem, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois esse Jesus que veio morre de um jeito muito violento e também estava previsto nas profecias desse livro. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Inclusive alguns detalhes também estão nas profecias, como por exemplo que ele seria cuspido, ou ainda que ele teria sede e pediria água e daria um vinagre para ele beber. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, depois de ter sido terrivelmente morto, um pouco antes do pôr do sol de sexta-feira, ou seja, Jesus passou o sábado inteiro em repouso, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Maria ficou lá no túmulo desesperada porque ela achou que tinham roubado o corpo de Cristo. Sentado onde estava o corpo de Cristo tinham 2 anjos, e logo atrás dela apareceu Jesus. Mas ela nem reconheceu ele. Até achou que fosse algum jardineiro que estivesse ali, e ela implorou: por favor, me diga onde é que está o corpo do meu Senhor para que eu possa resgatá-lo. Mas tudo muda quando Jesus fala com ela uma segunda vez. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Agora que você recordou essa linha do tempo aí e aprendeu ainda algumas profecias interessantes sobre a primeira vinda de Cristo, vamos àquele verso que eu citei no último vídeo. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui estão os discípulos ouvindo Jesus, tinha acabado de fazer um discurso e de repente ele subiu aos céus. E aparecem 2 anjos e falam: tá vendo? O jeitinho que ele foi vai ser igual. E aqui a gente já tem a primeira pista de como vai ser a volta de Jesus. Porque se eles disseram que vai ser igual, como que ele foi? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Temos aqui nuvens na história. Se a nuvem o cobriu quando ele foi, quando voltar ele vai ser revelado por uma nuvem. Um outro item importante de perceber é que do mesmo jeito que ele foi, ou seja, como ele estava fisicamente, é o jeito que ele vai voltar. Jesus estava conversando com eles em carne e osso, porque ele ressuscitou. Ele não apareceu como uma alma penada, um espírito, um vulto, uma energia, ou qualquer uma dessas teorias que não são bíblicas e que ficam disseminando por aí. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele estava tão fisicamente nessa história aqui, que aqui a gente relembra aquela historinha de Tomé, que é muito famosa. Lembra Tomé? Precisava ver para crer? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, quando ressuscitou e continuou vivendo com os discípulos ali, ele passou inclusive bastante tempo, foram 40 dias com eles. Isso para passar algumas orientações extras sobre como eles deveriam montar a igreja de Deus aqui na terra. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então já sabemos 2 itens aqui de como vai ser a volta de Jesus. Ele vai voltar pelas nuvens do céu e ainda ele vai estar em carne e osso, com o mesmo corpo que ele foi. Obviamente, revestido de glória e poder, como diz aqui nesse livro, que a gente não sabe o que é isso e só vai entender quando realmente acontecer, né? O que seria glória e poder. E o que mais podemos saber sobre a volta de Jesus por esse livro aqui? Bom, vamos agora de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E um dos mais importantes detalhes é que todo o olho o verá. Você leu aqui? Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Isso significa que se você já ouviu alguém dizer assim:
E se ele já não voltou? Você não sabe. Ele pode estar vivendo num vilarejo, como ele veio da outra vez, no cantinho dele, fazendo os seus milagres. Eu acho que tem até uma série um pouco mais recente que acaba fazendo uma história parecida com isso, né? Esquece qualquer teoria maluca, porque quando ele vier, todo olho o verá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O detalhe que eu falei, com poder e grande glória, vai ser o mesmo corpo, mas com poder e grande glória. Então preste atenção nesses detalhes, porque ele vem com as nuvens, todo olho verá. Vai ter música ao vivo, porque aqui diz que vão tocar trombetas, e vão existir muitos anjos, porque diz aqui que eles vão recolher os escolhidos de Deus pelos 4 cantos do mundo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez a confirmação de que vai ter música ao vivo, você viu? Mas ainda nós ouviremos a voz de Deus. E quando ele aparecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram acreditando em Jesus Cristo vão ressuscitar para ver ele voltando. E a segunda coisa, o que vem depois disso? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pois lembra que a gente leu agora há pouco aqui em Mateus que os anjos de Deus viriam juntos para que eles recolhessem todos os escolhidos de Deus? Então a segunda coisa que acontece depois dos mortos ressuscitarem é que a gente vai encontrar com eles, seremos recolhidos e levados juntos para o céu. Mas mais importante aqui nesse verso é o detalhe de que seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Isso significa que Jesus vai voltar, ele vai descer, mas ele não vai pousar. O que destrói de vez aquele argumento de que ele já voltou e ele está por aí andando. Se alguém disser para você que tem alguém andando por aí dizendo que é Jesus, obviamente não é. E para fechar, mais um detalhe que muita gente esquece de falar por aí, e eu acho que não é um erro, é só uma questão de foco, as pessoas esquecem desse detalhe importante, mas eu acho a coisa mais fantástica da volta de Jesus. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. São duas pessoas, da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro a gente sabe quem é, né? Jesus. Quem é que se assenta no trono? Quem responde isso é Jesus. Tu o disseste, entretanto, e vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Portanto, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, vai voltar sentado no trono, ao lado do trono de Deus Pai. Não esqueça, quando Jesus voltar, o Deus, o Pai Todo-Poderoso, vem junto. Vou fazer um resumo para ficar mais fácil aqui. Ele virá entre as nuvens, com o corpo que ele tinha, só que com poder e grande glória. Todo olho o verá. Muitos anjos com ele. Teremos música ao vivo, porque vai ter trombeta. Ouviremos a voz de Deus. Os mortos fiéis ressuscitarão primeiro. Os vivos fiéis serão recolhidos pelos anjos. Jesus não vai pisar na terra. Jesus estará no seu trono. Deus, o Pai Todo-Poderoso, também estará sentado no trono, ao lado de Jesus. Guarde esse resumo com você, você que vive preocupado com o falso Cristo, porque a Bíblia diz que teremos falsos cristos e você fica pensando, poxa vida, e se eu for enganado? Eu preciso saber como é que é esse falso Cristo. O que ele vai fazer? Não te interessa. Só o que interessa é como vai ser o verdadeiro. Se você souber tudo sobre o verdadeiro, e eu acabei de fazer um belíssimo resumo, eu aposto que você não vai ser enganado. Então assim vai ser a volta de Jesus, muitos anjos, música ao vivo, trombeta, uma loucura, poder e grande glória. Não dá nem para descrever, vai ser uma loucura. E vai ser cheio de encontros incríveis, porque nós vamos ver os nossos queridos que já se foram ressuscitados. Eu vou ver de volta a minha vozinha, que eu tô com saudade. Você vai ver de volta a sua vozinha? Tá com saudade? Ou seu avô? Quem sabe a sua mamãe, que já se foi? Ou seu pai? E o encontro mais importante de todos, com o nosso Deus. Amém? Obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha aprendido junto comigo, porque afinal de contas, tadinho de nós, né? Não sabemos de nada. No próximo vídeo vai ter mais conteúdo sobre esse tema, porque eu quero falar sobre quando vai ser a volta de Jesus. Que tal? Parece um bom tema? Então até lá. Um beijo pra você e sucesso!